Então, boa noite, gente. Hoje, 23/11, vamos iniciar a nossa revisão para que vocês façam essa provinha amanhã, ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. Lembra que a prova vocês podem fazer até domingo, 23h59 da noite. Uma dica para vocês, não deixe para domingo. Por que eu falo isso para vocês? Vou dar um exemplo para vocês, o que aconteceu comigo domingo agora. Eu tinha uma prova da UERJ para fazer. Enrolei a semana inteira. Enrolei porque eu tinha muita coisa para fazer e deixei para depois. Quando deu no domingo, falei, eu vou fazer a prova domingo à tarde. Ótimo. Acabou a energia na minha casa, era 9 da manhã. 4 horas da tarde, eu fui para a casa da minha mãe para fazer a prova de lá. Quando deu às 7 horas da noite, acabou a energia lá. E aí eu fiquei sem enviar minha prova e fui com 0. Agora eu preciso de um documento da Enel, comprovando que o bairro ficou sem energia, para ver se a professora me abre uma segunda chamada, porque na UERJ não é igual na Fama. Então, assim, não deixem para domingo. Combinado? Porque se você deixar para domingo, acabar, você vai ter que pagar. Pelo menos vocês conseguem pagar, né? Agora o meu, nem se eu quiser. Eu falei, eu pago para fazer a prova de novo, não pode. Eu tenho que ter atestado médico comprovando que eu estava doente no dia internada. Tipo assim, não faz prova de segunda chamada igual vocês podem. Então, assim, não deixem para a última hora. Vocês sabem que está acabando a energia todo dia. A quem mora em Anápolis, né, principalmente, está acabando energia todo dia. Então, dica, faça no sábado, descansa no domingo, não faz o contrário, não, deixa de sair no sábado, faz as provas que faltam, porque você tem um dia de teste aí, né? Combinadex? Dica de quem sofreu essa semana com isso. Então, assim, vocês não vão deixar para a última hora, tudo bem? Lembrando que não vai até segunda. Segunda que vem já é a nossa vista de prova. Eu vou conferir questão por questão com vocês, que terça-feira eu quero as médias tudo no sistema para vocês entrarem em férias, tá? E aí, pessoal, eu mudei um esquema. Lembra que eu falei para vocês que eu iria passar um exercício de marcar para vocês fazerem para valer 1 ponto da média? Só que fiquei sabendo que vocês estão fazendo um monte de livrinho de colorir, uns atividades de outro professor, outra coisa. Eu falei, não vai compensar eu passar esse exercício, sendo que eu passei para vocês na aula passada o exercício de 11 questões, né? Vocês lembram de evolução? Eu passei 11 questões para vocês na aula de evolução. Então, eu preferi aproveitar aquele exercício como nota, certo? Tá aqui, ó, na aula de hoje, ó. Ele tá aqui. Quem fez já tá ótimo, você vai só tirar a foto para mim e vai mandar, mas eu tinha falado que não ia valer nota, eu sei que muita gente nem fez. Então, vocês vão fazer e vai postar aqui para mim, ó. Até que dia? Até segunda da semana que vem. Então, no dia da nossa vista de prova, ele fecha 23h59. Então, na terça-feira eu já consigo fechar a média de vocês, entenderam? Então, vai até dia 20 e poucos. Para a galera que já fez, que eu pedi para vocês fazerem no mesmo dia da aula, para ver se vocês fixavam, né? Pessoal, desculpa, minha cachorra não gosta do lixeiro. Aí, toda vez que o caminhão passa, ela faz escândalo. Deixa eu fechar o portão aqui, peraí. Você vai ficar aí no escuro, sozinha. Você vai agradecer pouco. Então, meninos, voltamos. Essa moleca, não tive coragem, não. Mas é porque ela não gosta do lixeiro. E aí, gente, então vai ficar dessa forma, ó. Atividade nossa vai ser a que eu passei na aula passada. Aquela que eu pedi para vocês fazerem. Aquelas perguntinhas, 11 perguntas de evolução. Quem não copiou, tá postado aqui, ó. Tá? É a mesma.
Aí vocês vão tirar foto ou vai digitar e postar para mim até segunda-feira. Todo mundo entendeu? Coloca um ok para mim. Ok? Amém? Professora, mas eu fiz metade numa folha, metade na outra. Eu não sou fresca, não. Tira foto das duas. Tá bom? Então, ficou esse exercício valendo um ponto. Não vou passar o exercício de marcar e tal. A gente vai fazer junto hoje. Os exercícios que eu tenho para mostrar para vocês. A gente vai fazer uma revisão agora. Então, aquela questão que é a que vale um ponto. Então, olha só, pessoal. Deixa eu ver. Nós temos dia 30/11, vista de prova. E quem quiser falar alguma coisa da matéria e tal, dia 3/12, a gente pode ainda se encontrar. Mas quem já fechou, quem não tiver segunda chamada e tal, já estará de férias comigo, porque a gente conseguiu fechar a matéria com êxito. Mesmo com feriado e tal, deu certo, né, no final. E aí, vocês vão fazer a prova vocês têm que ter muita atenção. Quando você abrir, tem um texto introdutório. Por exemplo, se eu estou falando lá sobre sistema ABO, eu quero saber sobre tipo sanguíneo O, nananã, primeiro vai ter um texto falando sobre tipagem sanguínea, sobre sistema ABO, para contextualizar. Lembra que as provas que vocês vão fazer para concurso, a do ENAD, ela tem sempre um texto introdutório. Então, por isso, vocês têm que acostumar a ler textos nas questões, ok? Então, vocês vão ver, todas elas têm uma contextualização, porque elas são baseadas em ENAD. Vocês não vão achar nenhuma questão na internet. Você pode achar até próxima, mas igual vocês não vão achar. Então, não percam tempo, tá? Mais fácil você tirar de onde você está puxando, de onde você está estudando, do que você perder tempo pesquisando. Vocês não vão achar nenhuma das minhas questões no Braille. Nada. Certo? A média é diferente, Maria. Média de primeira VA multiplica por 0,4. Média de segunda VA multiplica por 0,6. Aí depois soma as duas notas finais dessa multiplicação. Mas o sistema faz isso tudo. Certo? Na hora que eu colocar lá para salvar, o sistema ele já vai fazer essa média para vocês. Tudo bem? Certo? A princípio, terça-feira eu quero digitar todas as notas, mas as frequências eu ainda não vou ter digitado, porque eu tenho que olhar lista por lista. E as fotos que eu tiro aqui do grupo. Então, eu não coloco para multiplicar a média no dia. Aí vocês vão ter que fazer continha mesmo. Porque se eu colocar para multiplicar, se você não tem chamada, vai aparecer reprovado por falta. Aí você vai ficar louco. Certo? Dúvida? Então, olha só. A prova de vocês foi aberta hoje, 8 horas da manhã, e vai ser fechada 23h59 de domingo, todas as provas. Aí, vamos na nossa revisãozinha básica. Primeira coisa que a gente aprendeu após a prova. Vamos lá. A gente aprendeu sobre o DNA, né? Para descobrir quem é o criminoso, o pai da criança e etc. Então, só para a gente recordar, para quem perdeu aquela aula, quando eu tenho uma representação, é um gráfico de eletroforese, ele vai mostrar para mim, coloridinho, a banda que vai expressar no meu cromossomo. Então, eu tenho que ver o que o exercício está me pedindo. Por exemplo, vamos ver quem é o pai da criança. Eu tenho 2 homens, o P1 e o P2. 2 homens que querem ser pai da criança, que é P4. E a mãe da criança é P3. Então, vamos ver aqui. P1
P2 P1 é pai 1, P2 é o pai 2, P3 é a mãe, P4 é a criança. Então, vamos lá. A criança, ela vem com 50% de cromossomos de um pai e 50% da mãe, do gene da mãe e gene do pai. Lembra que a gente fala de azão, azinho? O azão vem da mãe, o azinho do pai, 50% é de cada um. Então, se não for da mãe, tem que ser do pai. Então, essa é a criança. Vamos começar a olhar. Eu tenho aqui na linha 19, ele reagido aqui à banda colorida. A mãe também está colorida, então esse gene pode vir da mãe. Ou do pai 2, que está aqui, ó. Então, a gente ainda não sabe se esse gene dele aqui é da mãe ou do pai. Na linha 18, ele também tem igual da mãe, tem igual ao P2. Então, a gente pode ainda não saber se veio do pai ou se veio da mãe. Possivelmente, a gente pode falar que veio da mãe. Chegamos aqui na linha 15. Tá aqui, ó, linha 15. Eu não tenho da mãe, ó. Quer dizer que tem que vir de um pai. Mas aqui ele reagiu tanto com o P1 quanto com o P2. Até então, não sei quem é o pai. Vamos para o 13. Ele está aqui e reagiu com o da mãe. Tem também o P1, mas pode ser que ele esteja com o gene da mãe. Aqui na 12 também é o da mãe. Aí chegamos na linha 11. Ele não tem o da mãe, quer dizer que ele tem que ter somente o do pai. Olha aqui quem é. O 11 reagiu com a criança. Se não é da mãe, tem que ser do pai. Então, quem que é o pai da criança? O P1. Vamos continuar aqui para vocês entenderem o restante. Esse reagiu aqui com a mãe, como com P1 e P2. Chegamos nesse aqui de novo. Não tem o da mãe. Tem de quem? Do pai. Então, já sabemos que o pai da criança é o P1. Porque se não reagiu com o da mãe, tem que ser no mínimo de um pai. Certo? Alguém ainda tem dúvida sobre esse exercício? Gente, conversa comigo. Professora, deixa eu te perguntar. Eu vou olhar só onde está colorido? Você vai olhar só onde está colorido? É, só onde que está colorido? Na prova não deve estar colorido, não. Não sei. Não sei como que ele vai estar. Você vai olhar onde ele está preenchido. Né? Então, por exemplo, aqui, ó. P4 é a criança. Eu tenho que olhar se a mãe, que é o P3, tem aquele gene. Se a mãe tem aquele gene, possivelmente a criança puxou da mãe, ó. Mãe, puxou da mãe. Agora, igual aqui, ó, a mãe não tem. Quer dizer que ele puxou de um pai. Eu vou olhar qual pai tem. Então, aqui o P1 tem e o P2 tem. Então, não me contou quem é o pai. Os dois têm esse gene. Beleza. Cheguei aqui de baixo, ó, no 13. Olhei de novo. Pode ser da mãe. Cheguei nesse, olhei de novo. Pode ser da mãe. Cheguei nesse, 11 aqui, ó. Não tem o gene da mãe. Quer dizer que o gene só pode ser do pai. Olhei aqui, o P2 também não tem. Quem ele tem? P1. A criança, ela tem que ter 50% da mãe e 50% do pai. Então, aqui, se não é da mãe, tem que ser do pai. Vamos continuar. Olhei esse, reagiu com o da mãe. Olhei esse aqui, não tem o da mãe, tem que vir do pai. Quem é o pai? P1. Olhei aqui, não tem o da mãe. Vou buscar quem é o pai? P1. Então, qual que vai dar mais aqui? Mais igual, é o P1 ou é o P2? É o P1, entendeu? Então, eu vou comparar o gene do filho com o da mãe primeiro, e o que a mãe não tiver, eu vou buscar para saber quem é o pai. Entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Flávia, entendeu? Sim? Ok. Então, olha só. Essa primeira parte a gente viu. Lembrando que na aula do dia 2 de novembro,
Aqui, ó. Esse aqui a gente falou sobre essa parte do DNA do pai e da mãe. No dia 22/10, eu falei sobre doença e anomalia genética, que é a parte dos trabalhos de vocês. Então, sobre a parte de Down, das doenças. Eu não coloquei em si na prova uma doença específica para vocês falarem. Eu coloquei o geral, que eu ensinei no geral. Tá? A parte do trabalho, eu perguntar de Turner, por exemplo, eu não fiz isso com vocês. Mas o trabalho era para vocês aprenderem essa parte. Então, eu só coloquei o que eu ensinei em slide e nas aulas. Aí, aqui no dia 26, a gente falou sobre perícia criminal. Então, vocês verificaram sobre os fluidos biológicos. O sangue, a urina, o escarro, o sêmen, né, que era visto. Está aqui o vídeo, ó, daquela perícia criminal que eu mostrei para vocês. Tá a gravação do matutino e tá a gravação do noturno, porque a do matutino o cara narrou bonitinho. À noite eu não dei conta de passar, fui eu que narrei. No dia 2/11, que foi o feriado do Dia dos Mortos, eu coloquei aqui os videozinhos, ó, identificação do suspeito, nananã, teste de paternidade, assista, ok? No dia 14, a gente falou sobre herança sanguínea. Então, preste atenção. Eu sou tipo sanguíneo A. Meu marido é tipo sanguíneo B. Então, olha aí no chat. Eu sou A. Ah, não, deixa eu fazer no Paint. Eu sou tipo sanguíneo A. Então, ele pode ser Izão, Azão, Izão, Azão. Olha, eu já tô ficando boa nesse negócio. Ou Izão, Azão, Izinho. Lembra que vocês aprenderam que dominante ele pode ser azão, 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 azinho? Então, esse aqui é o estereótipo que pode ser o A. Casei com meu marido, que é de sangue do tipo B. Meu marido é I, B, I, B. Que pode ser IBzão, IBzão, ou IB, I. Beleza. Esse é o meu, esse é o dele. O que que acontece? Eu tenho chance de ter um filho O? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Eu não tenho chance. Por quê? Se eu for fazer um cruzamento aqui só para vocês verem, ó. I com A. E A. E A. IA com IA. IA. Ah, não vou aceitar mais ninguém, não. Tá me atrapalhando. IA. I. Já são 9 horas. Aqui. IA com IAzão. Vou pôr na linha de baixo. Agora eu até baguncei. IA com IA. IA com Izinho. IA com Izinho. Né? Se eu for olhar aqui, eu tenho chance de ser só um ou outro, se meu marido fosse A também, ó. Eu não poderia ser nem AB e eu não poderia ter filho do tipo O, porque O tem seisinho e zinho. Se eu fizer esse cruzamento aqui, ó, entre eu e meu marido, vamos lá, vamos pensar.
Eu e a Izin, porque meu pai tem tipo sanguíneo O. Eu nasci e a Izin, que a minha mãe é A, meu pai é O. Casei com meu marido, que é IB e B. Beleza. Vamos ver como é que vai ficar? Eu tenho possibilidade de ser IA e B, que significa que eu sou AB. Oxe, eu falo B e escrevo A, gente. Peraí. Deixa eu pôr outra cor. IA com IB. Izin com IB. Izin com IB. Olha só. Eu tenho a possibilidade de ter um filho AB. Eu tenho a possibilidade de ter AB. Quer dizer que eu tenho 50% de chance do meu filho ser AB. Beleza. Aqui eu tenho grande chance dele ser agora B. 50% de chance de ser B. Agora vamos entender o porquê que não deu A sozinho. Olha só. Eu vim de uma heterozigose, eu vim do Azão e Zin. Meu marido é Bzão, Bzão. Lembra que tem dominância. Então, o B dominou. Ou meu filho vai ser AB, ou ele vai ser B. Porque o meu aqui, ó, veio do meu pai, que tinha o Izin. Então, sempre vocês vão pensar, olha só, se eu sou A, se meu marido é B, não tenho chance do meu filho ser O, certo? Certo? Deu para entender? Todos vocês entenderam? Sim? Sim. Ok. Jordana, não é ruindade, Eu não. estava no meio de uma explicação, ok? Certo? O Eu não entendi, professora. que você não entendeu? Por que que seu tem aquele lá e o dele, o B? Eu não entendi. O I maior, Você assistiu maiúsculo, que você é assistiu a dominante. primeira aula? Você assistiu a primeira aula que tinha um quadradinho explicando os Professora, eu I? só perdi aula sua quando não tinha energia. De resto, eu assisti tudo. Então, naquela aula, depois você vai abrir para mim, só para você, quando você estiver estudando sozinha. Você vai abrir, vai ter um quadrinho que você tem que saber de cor. Esse quadrinho fala assim, ó. Para ser do tipo A, o indivíduo pode ser IA, IA. Oxe, não quer sair mais, não? IA. I. IA. E Zin. Esses são os dois genótipos que eu posso ter. Porque esse aqui é dominante, esse aqui é heterozigoto, ó. Homozigoto, azão, azão. Heterozigoto, azim, zin, que é como se fosse um azão, azim. Vocês já tinham aprendido na primeira matéria. Para CB, ele pode ser isão, bezão, isão, bezão. Ele pode ser isão, bezão ou isim. Esses são os únicos genótipos que eu posso ter do B. Para CAB,
ele só pode ser IA e B. Só assim para ele ser AB. E para CO, que é o recessivo, que é o mais difícil, ele só pode ser ISIN, ISIN. Certo? Decorem isso aqui. Se eu falo Certo, já vi. se eu falo que o meu pai, que eu vim, né? Meu pai, ele era O e minha mãe era A, possivelmente o meu tipo sanguíneo é IA e Azim. Aqui, ó. Porque o meu pai tinha um O. Meu marido, ele é IB e B. Porque o tipo sanguíneo da minha sogra é B e do meu sogro é B. Certo? Isso eu sei porque a gente fez esses dias aquela árvore genealógica puxando as tipagens sanguíneas. Então, olha só, eu que sou IA, Izin, casei com ele, que é IB e B. Ele tem dois dominantes aqui, ó. Ele tem Bzão e ele tem Bzão. Possivelmente vai dominar o I e vai dominar o A, que é aquela conta que eu acabei de fazer para vocês. Certo? Então, eu tenho que saber isso aqui para eu ter uma noção. O IA e o IB, tem alguma chance do filho do AB ser O? Não. Certo? Qual que é a chance aqui de ser O? Se eu tenho aqui um casal, vamos lá. Não era para fechar, peraí. Quando eu acho que eu estou melhorando no Paint. Ó. Professora, mas não tá aparecendo nada na tela, não. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Tô, professor. Não. Sim. Eu tô vendo. Tô Para vendo quem só não está você. vendo, procura onde está. Vai lá onde está os Seu nomes dos nome. colegas que estão online. Você vai ver em duas vezes. Uma vez está escrito Elaine Ferreira, no outro está escrito Elaine apresentando. É no que está apresentando. Tem alguns celulares que não vai direto. Não, professora, Você tem mas que eu vir tô aqui. nele, não tá apresentando. Pois é, mas está apresentando para 90 pessoas, para 78. Você tem que clicar em cima dos nomes. Você vai ver que eu estou aparecendo duas vezes. Um está escrito Elaine Ferreira apresentando e o outro está normal. O normal você me vê. O Elaine Ferreira apresentando, você vê minha tela. Busca aí. Não vai. Vou ter que sair e entrar de novo. Vai lá. Então, olha só, pessoal. Isão. Aqui eu tenho duas pessoas do tipo sanguíneo A se casando. Então, vamos fazer aqui, ó. IA. IA. Eu tenho IA com Izinho. Eu tenho Izinho com IA. E eu tenho Izinho e Zin. Olha só. Os dois são heterozigotos, ó. Iazão com Izin. Ele tem possibilidade de ser A dominante. Ele tem possibilidade de ser A heterozigoto. Ele tem possibilidade de ser A heterozigoto. E por os dois ser heterozigoto, eu tenho 25% de chance do meu filho nascer O. Porque eu tenho o Izinho aqui, ó. Então, somente quando ele for heterozigoto desse estilo aqui,
com heterozigoto desse estilo aqui, pode ser tipo B e tal, eu tenho chance de ter um filho izinho. Senão, não tem chance desse filho ser O. Deu para entender, gente? Alguém falou que ficou mudo. O que está acontecendo, será? Deu para entender, pessoal? Tá mudo? Eu não entendi se a que foi na hora do cruzamento aí, por que repetiu o IA 2 vezes? Igual aqui, ó, vezes, o IAzão vezes. Aqui, ó. Porque agora é segunda lei de Mendel, eu não estou trabalhando com uma só. Na primeira eu fazia IA e tal. Olha aqui. Vamos lá. Ah, não, vai apagar tudo. Espera. Lembra que eu tenho que pegar esse azão, multiplicar pelo iazão e o izinho. Igualzinho na primeira lei de Mendel. Eu tenho que pegar essezinho, multiplicar ele pelo iazão e depois pegar ele e multiplicar pelo izinho. Então, eu tenho que fazer, ele tem que me dar agora, ó, 4 resultados. Só que agora se trata de lei de Mendel, né? Antigamente era só... Ô, gente, eu não sei nem o que eu faço. Antigamente era só assim, ó. Azão, azinho, né? Então, azão, 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 azinho é isso aqui, ó. Só que agora ele tem um i, tá? Lembra que o primeiro multiplica os dois de cá, o segundo multiplica os dois de cá. Só para vocês lembrarem, eu tenho que multiplicar os dois, ok? Prestem atenção nisso. Eu acho que eu não coloquei assim para vocês multiplicarem esse de sangue, não, mas na teoria. Mas eu preciso que vocês leiam os exercícios com muita atenção, tá? Porque às vezes é no enunciado do exercício que está falando o que ele quer. Então tá, a gente falou sobre isso um dia. Aí no outro dia, a gente falou sobre a segunda lei de Mendel. Ah, já tá aberto e eu tô querendo abrir o negócio. Espera. Eu tenho uns vizinhos muito loucos. Eu tenho um vizinho que tá tocando uma sanfona aqui no fundo, gente. Olha, vamos lá. Segunda lei de Mendel. Lembra que ela é aquela que eu tenho duas características, que eu quero ver lá, por exemplo, a cor do cabelo e o olho azul. Cabelo preto e olho azul, verde e loiro, na mesma questão. Então, lembra aqui do exemplo principal, que é o da ervilhinha. Ele disse que a ervilha ser lisa é dominante, letrinha B. Então, quer dizer que para ela ser lisa, ela tem que ser Bzão. Ele disse que para ela ser rugosa, ela é Bzinho. O exercício está me contando isso. Aí, ele falou que tem várias possibilidades. Tem possibilidade da ervilha ser amarela lisa ou amarela rugosa. E também tem a possibilidade de ser verde lisa e de ser verde rugosa. O exercício já me falou que o ser lisa da ervilha é dominante e que o amarelo, a coloração amarela também é dominante. Quer dizer que ela pode ser, por exemplo, lisa, ela pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. Para ser amarela, ela pode ser azão, azão, ela pode ser azão, azinho. Mas ele me disse que ela pode ser rugosa, e rugoso é recessivo. Quer dizer que ele só pode ser Bzinho, Bzinho. Mas ele disse também que o verde é recessivo. Então, o verde só pode ser azinho, azinho.
Lembra que eu estou falando de duas características, então eu vou ter duas letras diferentes. Quando se falar de lisa ou rugosa, é o B. Quando se falar de amarelo ou verde, é o A. Então, a ervilha amarela, ela é totalmente dominante em cima da verde, que é recessiva. Então, lembra que o recessivo sempre vai ser letrinha minúscula. Verde vai ser Azinho, Azinho, e rugoso vai ser Bzinho, Bzinho. Então, se a gente pensar aqui, ó, os dois indivíduos duplamente heterozigoto. O que é duplamente heterozigoto? Aqui, ó, Azão, Azinho é heterozigoto e Bzão, Bzinho é heterozigoto. Duplamente heterozigoto. Não falou nada no exercício que tem um dominante aqui que seja homozigoto. Se falasse que o amarelo era homo, teria que ser azão, azão. Mas ele falou aqui que dois indivíduos são duplamente heterozigoto. Então, ele tem que ser azão, azinho e bezão, bezinho. E ele disse que os dois são cruzados entre si. Então, azão, azinho, bezão, bezinho versus azão, azinho, bezão, bezinho. Lembra que eu ensinei vocês na aula passada como que eu monto o meu quadrinho? Então, olha só. Na aula passada, a gente falou aqui sobre como achar essas características. Então, ele falou que ele é duplamente heterozigoto. Então, azão, azim, bezão, bezinho, que multiplicou entre si. Então, quer dizer que é azão, azim, bezão, bezinho. Multiplicaram entre si. Ok. E agora? Agora eu vou achar quais são os dados que eu preciso de colocar no meu quadrinho. Lembrando que o meu quadrinho, ele é esse aqui. Eu preciso de achar as características dele. Então, como que eu vou fazer essa ligação? Eu vou fazer primeiro esse com esse, depois esse com esse separado. Esse aqui, esse cruzamento, vai ser minha coluna. Esse cruzamento aqui vai ser a linha da minha tabela. Então, vamos lá, vamos ver como é que faz ele. Então, aqui, ó, azão com bezão, azão, bezão. Eu já sei disso. Azão com bezinho, azão, bezinho. Azim com bezão, azim, bezão. Azim com bezinho, azim, bezinho. Então, eu tenho esses 4 genótipos que vão ser a minha coluna. Lembra que aqui é o mesmo, ó. Quer dizer que eu vou ter esses também aqui na minha tabelinha. Então, o que eu vou fazer? Oxe, eu fiz... Pera, aí. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Azão, bezão, azão, bezinho, azim, bezão, azim, bezinho. De cá na minha linha, vou pegar os dados que me der de cá. Nesse exercício, eles estão iguais. Então, vamos lá. Azão, bezinho, bezão, azão, bezinho, azim, bezão, e azim, e azim, bezinho.
Então, tudo que me deu desse resultado eu pus na linha, tudo que me deu desse eu pus na coluna, desse resultado eu coloquei na linha. Beleza. Agora, eu vou fazer a multiplicação deles. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer, ó. Azão com azão, azão, azão. Bezão com bezão, bezão, bezão. Azão com azão, azão, azão. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. Azão com azim, azão, azim. Bezão com bezão, bezão, bezão. Azão com azim, azão, azim. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. Vou fazer isso em todos. Vou fazer a multiplicação desse com todas as linhas, desse com todas as linhas, desse com todas as linhas. Aí aqui me pergunta qual a possibilidade da ervilha ser, vamos pensar no amarelo rugoso. Lembra que para ele ser amarelo, ele tem que ter azão. Então, a gente vai olhar aqui todos que têm azão, ó. Se deu um azão grande, quer dizer que é amarelo. Para ser verde, tem que ser azim, azim. Então, isso tudo aqui é amarelo. Lembra que ele tem 16 quadradinhos aqui, ó. Vai dar 16 resultados. Todos que der azão, azão, é amarelo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tive 12 ervilhas amarelas, 12 cruzamentos dela. 12 de 16. Mas eu quero saber qual a probabilidade de sair amarela rugosa. Lembra que rugoso é a letra B. E o B de rugoso, como ele é recessivo, tem que ser Bzinho, Bzinho. Então, toda vez que der um A grande com Bzinho, Bzinho, quer dizer que é amarelo rugoso. Então, eu tenho azão, azão, Bzinho, Bzinho, uma vez. Eu tenho aqui na segunda e eu tenho aqui embaixo. Então, eu tenho 3 ervilhas que são amarelas e rugosas. Quer dizer que deu 3 de 16. Ah, não, mas eu quero saber a possibilidade dela ser verde. Verde tem que ser azim, azim, porque é recessivo. Então, eu tenho 4 possibilidades das 16 dela ser verde. Agora, para ela ser rugosa, ela tem que ser azim, azim, bezinho, bezinho. Então, eu tenho uma de 16 dele ser rugoso. Olhem esse quadradinho, tá? Que vai facilitar para vocês, sempre que vocês forem fazer a segunda lei de Mendel, vocês montem os quadradinhos, porque aí ele vai ficar mais fácil, ok? Certo? Vocês entenderam? Isso aqui eu expliquei na aula passada, a gente só está revisando. Tá? Façam. Verifiquem. Ok? Tá. Aí a gente falou sobre lei de Mendel e entrou em evolução. Vamos relembrar. Evolução, ela entra naquela parte da biogênese, onde a biogênese é quando a vida surge a partir de outra vida, né? E a abiogênese é quando uma vida parte de algo que fosse inanimado, tipo, de algo morto. Que a carne que ficou aberta, as larvas saíram da carne. Abiogênese. A larva que saiu da carne veio da mosca. Biogênese, né? Então, tem primeiro a biogênese e a abiogênese. Tudo bem? Ok? Isso a gente falou aula passada. Aí vem um monte de estudiosos. Vem Aristóteles, vem o povo da Grécia, vem um monte de gente, mas nós vamos chegar em Lamarck. Lamarck, ele vem com a teoria dele que tem 2 princípios. O primeiro princípio dele é a lei do uso e desuso. Aquela do meu dedinho mindinho, que eu não mexo muito tempo, vai chegar um ponto que a minha filha não mexe e aí depois vai nascer sem o dedinho. Porque se eu não uso, ele entra em desuso. E aí, se eu não estou usando, possivelmente meu filho já não vai ter aquele órgão, né? Essa é a lei do uso e desuso. Aí vem o outro princípio de Lamarck, que ele viu que os caracteres eram passados de geração para geração, mas ele não soube explicar, porque ele não sabia que existia DNA. O que ele achou?
que os caracteres que eu adquiri durante a minha vida passavam para a minha geração. Eu pintei o cabelo de vermelho, meu filho vai nascer com cabelo castanho, porque meu gene é castanho. Mas Lamarck achava que se você era muito malhadão e tivesse um bebê, seu bebê já ia nascer bombadinho, né? Então, ele pensava na lei dos caracteres adquiridos hereditários, que passavam. Então, a gente pensa no Lamarck, quando a gente fala do pescocinho da girafa, a gente lembra que ele falou que quanto mais a girafa esticava o pescoço para comer mais alta, mais o pescoço dela foi crescendo, por isso que todas as outras girafinhas já nasceram de pescoço grande, certo? Aí chega Darwin. Darwin chega e fala, não, tinha antigamente girafa do pescoço pequeno. Mas naquela época, as árvores eram muito altas e a girafinha do pescoço pequeno não conseguia comer lá no alto. O que aconteceu? Elas morreram. E a girafa do pescoço grande conseguia alimentar. Elas foram mais aptas, elas sobreviveram porque ocorreu a seleção natural. Beleza, isso tudo ninguém sabia do DNA. Aí Mendel lançou os estudos dele com as ervilhas, tal. E com o passar de vários anos veio o neodarwinismo, que eles conseguiram comprovar que realmente o mais apto sobrevive, mas que ocorre várias coisas, como mutações, irradiações, a parte demográfica, né? Que tudo influencia para essa adaptação. Pode ser um gene que saiu com um problema, tem as anomalias, tem tudo. Então, neodarwinismo é quando entra a genética junto com Darwin. E aí a gente vai fazer aqui 2 exercícios, pelo menos, tá? Juntos. Espera aí. Evolução. Exercício de evolução Lamarck. Vou fazer o primeiro aqui. A internet ajudar, a gente faz. Tá indo. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho. Ó. Lamarckismo é o nome dado para a teoria de Lamarck, né? Quando ele fala do pescoço das girafas. Letra A. Anteriormente, existiam girafas de pescoço curto e pescoço longo. As que possuíam pescoço longo apresentavam uma vantagem maior para conseguir alimento mais alto, que garantia a sobrevivência. Essa característica vantajosa foi passada para o descendente. Hoje, só existe essa característica. Verdadeiro ou falso? Pergunta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Por que é falso? Porque está falando de Lamarck. Presta atenção no pega. Está falando de lamarckismo. A primeira que coloca aqui é Darwin. É super verdadeira a letra A, mas é verdadeira para Darwin, não para Lamarck. Prestem atenção nisso, isso é pega. Tá? B. As girafas possuíam um pescoço longo porque tiveram mutação genética que a tornaram assim. Lembra que Lamarck não sabia ainda de nada de mutação. Então, tá errado. C. A girafa, diante da necessidade de conseguir alimento no local alto, esticava o pescoço para garantir a nutrição. Isso fez com que o uso dessa parte estimulasse o seu desenvolvimento, o que tornou tão longo. Essa característica foi, então, transmitida para o descendente. Verdadeiro ou falso para Lamarck? Para Lamarck é essa. Essa é a verdadeira, né? Então, preste atenção no que o exercício está pedindo para vocês não errarem por falta de interpretação. Segundo Lamarck, qual a alteração sofrida no corpo do indivíduo que pode ser transmitida ao seu descendente? É a lei do uso e desuso? É a lei da seleção natural? É a lei da seleção artificial ou é a lei da herança dos caracteres adquiridos? Qual delas? Letra A. Lei do uso e desuso
Ou é a dos caracteres adquiridos? É a letra B. Seleção natural é Darwin, não é Lamarck. Não, é o caracteres adquiridos. Letra D, que Isso. você está falando. Isso. Ó, qualquer alteração sofrida no corpo durante a vida pode ser transmitida por descendente. Letra D, tá? Lamarck foi um dos primeiros a derrubar a ideia de que as espécies eram imutáveis. A utilização constante de um órgão faz com que ele seja mais forte e funcione melhor, quanto a sua inutilização provoca atrofia. Qual lei que é essa? Lei do uso e desuso. Letra A, lei do uso e desuso. Certo? Dúvida, gente, nessa? Vamos ver uma de Darwin. Não sei porque que tá assim. Eu quero uma da borboleta. Aqui, ó. Antigamente, na Revolução Industrial, tinha muita fumaça no ambiente, muitas chaminés liberando fumaça preta. O fenômeno é muito conhecido, né? Darwin chamava de melanismo industrial. Lembra que a melanina é o que dá cor à pele. Ele caracterizava pelo aumento da variedade de mariposas muito escuras em algumas regiões. Então, vamos lá, marca a alternativa que tem a ver com Darwin. O aumento das mariposas escuras ocorreu porque a branca era suscetível à poluição? O que vocês acham, gente? Ele falou no exercício alguma coisa de poluição? Escreve aí no chat. Olha, no exercício ele só falou da cor das mariposas. Hora nenhuma ele falou de poluição. Tá? Então já não é. B. As mariposas claras diminuíram, pois elas foram tornando-se escuras pela ação da poluição e passaram a característica para o descendente? Verdadeiro ou falso? Isso é Lamarck, né? Ele acha que ela virou escura e passou para o filho. Tá errado. C. As mariposas claras diminuíram em razão da predação. Né? Elas foram extintas ali. Elas tornaram-se mais visíveis por causa da poluição. Se tinha muita fumaça preta, a branquinha parecia melhor. Onde a fuligem escurecia os troncos. Com isso, as escuras tiveram mais chance de sobreviver do que as brancas e conseguiram reproduzir. Qual é a verdadeira para Darwin? A, B, C ou D? Bora, meu povo. Tem gente que marcou C, tem gente que marcou D. Cadê? Quem mais? Lê aí. Marca para mim no chat. D, C. Então, vamos entender o porquê que vocês estão na dúvida na C e na D. A D está falando, o número maior de mariposa escura é explicado pelo fato de que a poluição escureceu a asa dela? Não, gente. A mariposa escura já era escura. Não foi a poluição que escureceu, não. Tá? O exercício só falou que as escuras sobreviveram mais do que as brancas. Por que elas sobreviveram mais? Que por causa da poluição, os troncos das árvores e os muros ficaram mais escuros. Então, a branca aparecia muito mais. Então, os predadores vinham e pegavam ela. E as escuras ficavam lá no muro e não dava para vê-las. Então, elas tiveram mais chance de sobreviver. Então, a seleção natural atingiu as claras.
Deu para entender? Deu para entender? A mais apta sobreviveu. Nesse caso, a mais apta foi a escura, já que os troncos, o resto era tudo escuro. Vamos mais uma. Um dos principais pontos do Darwin a respeito da seleção natural é a seleção natural é incorreto afirmar que. Quer dizer que tem 4 questões. Uma é incorreta. Os organismos mais aptos possuem maior probabilidade de chegar à fase adulta e reproduzir? Verdadeiro, né? O meio ambiente exerce uma força seletiva sobre as espécies? O que vocês acham? Ó, verdadeiro, tá? O meio ambiente sempre vai ter força nas espécies. C. No processo de seleção natural, organismos que possuem característica desvantajosa com o tempo vai diminuir o número? Sim, tá? Então, aquele urso que só come eucalipto, se o eucalipto acabar, ele tem uma característica desvantajosa do urso que come tudo. O koala, por exemplo. O koala, a maior parte deles comem só plantas da família do eucalipto, né? E eu tenho outros ursinhos aí, que o koala não é urso, tá? Eu esqueci o nome da espécie. Eles comem de tudo. Qual vai ser extinto mais rápido? O que tem característica desvantajosa. Por último aqui, na seleção natural, percebemos que o organismo mais forte sempre é o selecionado. Não, né, gente? Ao contrário, na seleção mais natural, o organismo selecionado sempre é o mais fraco, o outro sobrevive. Certo? Seleção natural, o mais forte sempre vai sobreviver, ou mais rápido, ou mais forte, ou mais bonito, ou mais rico, tá? Normalmente ele sai em vantagem com o outro. Certo? Dúvidas? Conversa comigo aí, povo. Coloca no chat. Deu para entender? Então, a gente passou toda a matéria de prova. Certo? Deixa eu abrir um exercício aqui só para a gente falar da eritoblastose fetal. Espera aí. Aqui, ó. Para que ocorra a possibilidade da eritoblastose fetal, vamos lembrar que a eritoblastose fetal, a mãe tem que ser RH negativa, certo? Vamos pensar, ó, a mãe tem que ser sempre negativa, o pai tem que ser positivo, e a mãe, né, negativa, e o filho nascer positivo. O primeiro filho daquele casal nasce normal, mas quando a mãe, que é negativa... No caso, professora. Quê? Não entendi. Meu caso, meu filho nasceu positivo, eu sou negativo. Aí, o que acontece? Você produz anticorpos contra o tipo sanguíneo do primeiro filho. Aí, quando ele ocorre pela segunda vez, possivelmente o segundo filho nasce com eritoblastose fetal. Ou pode acontecer da mãe receber uma transfusão de sangue antes da primeira gestação e o primeiro filho já vir com eritoblastose fetal. Então, a eritoblastose pode dar no primeiro filho, desde que a mãe tenha recebido um tipo sanguíneo positivo antes dessa gestação, tá? Não é só no segundo. Se tiver transfusão sanguínea antes, pode acontecer de ser no primeiro. Então, aqui pergunta, qual, para ter eritoblastose, o pai tem que ser o quê? RH positivo. A mãe tem que ser o quê? RH negativa. Lembra que a mãe sempre na eritoblastose é negativa. E o filho sempre tem que ser positivo, que a reação vai ser da mãe com o filho. Tá? Era só essa parte aqui, porque eu falei do isão, e não falei do RH com vocês. Deu para entender? Uai, me aceita como, Jordana? Eu te aceito. Tá aceitada. O que tu queres? Professora, Diga, tá mas bom. tem a vacina que mata esse anticorpos, né? Aí,
Na segunda Não. gestação não ocorre. Não existe matar anticorpo, não. Mata antígeno. Vacina, ela produz o Que é anticorpo. isso? Vamos lá, vamos naquela aula. Vacina, eu trago a doença atenuada e faço o meu organismo produzir anticorpos contra a doença. Vacina, ela vem com a doença fraquinha e meu organismo produz anticorpos contra ela. Se você já tem a doença e toma vacina, ela tenta neutralizar, ok? Então, não confunda, por exemplo, eu ensinei para vocês sobre vacina e soro. Tudo bem? Não tem matar, não, ela neutraliza. Se você não fizer o tratamento, vai voltar. Tá. Tá bom? Ok? Fala, Jordana. Nada? Professora, eu tô falando. Gente, mas... É porque o meu computador eu não consigo falar no áudio. Aí, por isso que eu falei pra senhora aceitar de novo, porque do meu celular eu consigo. Mas não apareceu o pedido, não, Jordana. Por isso que Se eu falei aparecer, no... até você É porque eu falei no chat, aí você achou estranho, né? Foi porque meu notebook eu não consigo falar no áudio. Vamos lá. entendi, mas não apareceu, não. É porque o meu sangue é O negativo. E aí, quando eu tive meu filho, o médico falou que se eu tiver outro filho, eu tenho que tomar essa vacina. Porque talvez o meu segundo filho pode nascer com alguma deficiência. Tem que ver se seu marido é positivo. Se seu marido for positivo, sim. Não, agora, se seu marido for negativo igual a você, não precisa. Então, eu sou mãe solteira. Então, no caso, se algum dia eu tiver querer ter outro filho, para mim você vai ter fazer o outro exame. filho, eu tenho que fazer o exame do meu marido, no caso. Você e o pai da criança tem que fazer. Se ele for positivo e você for negativa, tem grande chance da criança nascer positiva. Então, se for RH positivo da criança, possivelmente você pode ter eritoblastose fetal na segunda gestação. Agora, se o pai da criança for negativo, não tem chance dele ser positivo. Então, não precisa. Por isso que é importante o exame pré-nupcial. Tá certo? Mas e a vacina que o Professora, eu tô com medo. Eu não tô entendendo, Jordana. Fala de novo. Essa vacina que o médico falou que eu tenho que tomar, se eu quiser ter outro filho, eu tenho que tomar essa vacina. Ele falou para mim, ele me orientou. Para neutralizar a parte do RH positivo. Ah, tá, entendi. Nossa, então... Porque é negativo. E o meu sangue é muito raro, porque ele é O negativo. Para mim achar um do mesmo tipo é muito difícil. Não é que tem que ser o mesmo tipo, não. Tô falando que ele tem que ser negativo, aí não precisa, pode ser qualquer tipo. Ele não pode ser positivo, tá? Obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma dúvida quanto à prova? Quanto à prova? Sim ou não? Professora? Não? Diga, Rosana. Sobre aquela que você estava falando, do tipo, o A doa para o B e tal, vai cair também? Vai, tipo a sanguínea. Tá, ok. Tá? Estudar os slides. Combinados? Uhum. Vai cair. Lembra que você tem que saber que o O tem 2 aglutininas, que o A ele tem um anti-A, aqueles quadradinhos daquele slide, tá? Que eu mandei para vocês sobre a parte sanguínea. Ele tinha um monte de esqueminha, quadradinho, quem doa para quem tem aglutinina, quem tem aglutinogênio. Se não souber isso, não faz a questão, ok? Então, gente, era isso. Boa prova para vocês, tá? Façam com atenção. Divida o tempo direitinho, são 12 questões para fazer em 3 horas. Então, divida seu tempo, cuidado com o tempo, tá? Se você deixar tudo para a última hora. Então, faça devagarzinho, tem evolução, tem perícia, tem questão de cada coisa que eu ensinei. Lembrando que você não vai achar a resposta na internet. Então, estude antes de abrir a prova, ok?
Não vai somente achando que você vai abrir e vai achar lá que não tem isso, não. A nota divide por quanto? Como assim, Diego? São 10 questões valendo 7. 2 pontos, vocês já fizeram o trabalho para mim. E 1 ponto é a questão que vocês vão colocar lá na plataforma para mim. Certo? Era isso, Diego? Para saber a média final? Não, é multiplicado. Primeira VA vezes 0,4, segunda VA vezes 0,6, e você soma as duas médias, divide por 2, você vai achar lá a média. Então tá, amores. Então, vão descansar, fiquem com Deus. Escolha a prova na hora boa para fazer. Cuidado.